Mateus capítulo 8. Continuando o nosso projeto de estar gravando os evangelhos, 4 evangelhos que são Mateus, Lucas, Marcos e João. Hoje eu vou estar fazendo uma leitura que se encontra em Mateus capítulo 8 e nessa leitura vai aparecer alguns milagres. Vou citar aqui alguns milagres, mais ou menos uns 5 a 6 milagres grandiosos que Jesus fez ao descer lá no Sermão da Montanha, ao descer a caminhada ao Sermão da Montanha, porque todo esse caminho ao chegar na montanha, ao descer do Sermão da Montanha, foram muitos e muitos os feitos que Jesus Cristo, o nosso Rei, ele chegou a fazer. Mateus capítulo 8. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão, e eis que veio um leproso, e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o e dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. E entrando Jesus em Cafarnaum, e chegando junto dele, um centurião rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado há de sarar, pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu criado: faz isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus, ouvindo isto, e disse aos que os seguiam: em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai, e como creste te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. E Jesus, entrando em casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e com febre. E tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou-se e serviu-os. É chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos, e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e levou as nossas doenças. E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passasse para o outro lado. E aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: Mestre, onde quer que fores, eu te seguirei. E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis, e as aves do céu têm ânimos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar meu pai. Jesus, porém, disse-lhes: Segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pouca fé? Então levantou-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? E tendo chegado ao outro lado, a província dos Gergesenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados, vindo dos sepulcros, tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que clamaram, dizendo: Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? E andava pastando diante deles uma manada de muitos porcos.
E os demônios rogaram-lhe, dizendo: se nos expulsas, permite que entremos naquela manada de porcos. E ele lhes disse, ide. E saindo eles se introduziram na manada dos porcos. E eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar por um despenhadeiro e morreram nas águas. Os porqueiros fugiram e, chegando à cidade, divulgaram tudo o que aconteceu aos endemoniados. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus, e vendo-o, rogaram-lhe que retirasse dos seus termos. Amém? Que palavra maravilhosa, né? Aqui Jesus ele opera alguns milagres, né? Ele opera alguns milagres, como ele fez com a cura do leproso. Qual é o milagre que você necessita? É uma doença? É uma lepra? É uma AIDS? É um câncer? É um dardo? Qual é a sua doença? Qual é o seu milagre? Coloca nome para o seu milagre, que Deus, na pessoa de Jesus, fará na sua vida, né? É uma doença paralítica, você é deficiente, Deus ele pode, assim como fez aqui, como mostrou essa escritura que ele curou o paralítico, ele também pode te curar.